Muito boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês. Estamos aí para a gente continuar a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. E não vou ficar aqui rendendo muito assunto, mas sempre dizendo a vocês que a gente encoraja quem não é inscrito a se inscrever aqui no canal, por favor. Quem já é inscrito nos ajuda a divulgar, tá bom? Vamos levar adiante a Palavra de Deus. Como eu já disse aqui, o nosso intuito é simplesmente que vocês, tanto quanto eu, nós saibamos o que está escrito na palavra, né? Já disse a versão que a gente usa aqui, é a versão revista e atualizada João Ferreira de Almeida. É uma versão muito aceita, né, no meio cristão, tá certo? É uma versão bem divulgada, bem difundida, né? São as mais conhecidas aí da gente, é a revista atualizada e a revista corrigida. Existem outras, né? Existe a NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, né? Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Existe a King James atualizada. Mas a gente usa aqui a revista atualizada João Ferreira de Almeida. Tudo bem? Então agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês aqui, quem tem assistido. E quem ainda não tem assistido, que Deus abençoe e ajude vocês a assistir quando puderem, tá bom? Saber o que está escrito na Bíblia, né? A gente está lendo grande parte do Antigo Testamento e vamos ler o Novo Testamento inteiro aqui no canal. Eu creio que Deus vai permitir isso, vai nos ajudar a chegar até o final. Nesse vídeo a gente vai gravar agora Isaías 27 e 28, Antigo Testamento, tá bom? Então vamos lá. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa. Matará o monstro que está no mar. Naquele dia dirá o Senhor: cantai, a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Não há indignação em mim. Quem me dera em espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Porventura, feriu o Senhor a Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com show e exílio o trataste com forte sopro, o expulsaste no dia do vento oriental? Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes ídolos e os altares do incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados, então vêm as mulheres, eles deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor, no nome santo, em Jerusalém. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, a flor caduca da sua gloriosa formosura,
que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, e qual, impondo nele alguém os olhos, mal apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aí, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para quem vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Todas as vezes que passar, os arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em eiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa nada de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele e a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Amém? Louvado seja o Senhor.